Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para trazer um estudo importantíssimo da Palavra de Deus para todos os ouvintes. Se você tem nos assistido, tem nos acompanhado os nossos ensinamentos da Palavra de Deus, continue se inscrevendo no canal, divulgue, louvado seja o nome do Santo Senhor, compartilhe, porque Deus tem uma bênção para você. Nós estamos aqui, vamos ler a Palavra de Deus, já daqui a pouco, né? Louvado seja Deus, porque a hora não espera e nós precisamos atingir o alvo. E este alvo é você que está necessitado das bênçãos de Deus, está necessitado das bênçãos do céu. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Abramos as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso de número 1 até o versículo de número 3. Nós vamos falar sobre, glória a Deus, a apostasia, guardando a fé no mundo corrompido. Muito bem, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. A importância, a definição desse termo, a importância desse tema, a apostasia, pode ser observado nos escritos do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, como arauto mais eloquente do cristianismo, este abnegado servo de Deus nos informa que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo, aleluia, será marcado por um aumento significativo de apostasia sobre o mundo. E nós estaremos ensinando os irmãos a respeito da apostasia. Não saia daí. Deus tem uma palavra para você. Leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movamos facilmente do vosso entendimento. Não vos movais, olha aí, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vamos nos mover, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Muito bem, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Para quem não sabe, apostasia
no grego significa abandono da fé. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa introdução. A definição do termos apostasia. Tópico primeiro. Louvado seja Deus. Apostasia teológica é um estudo que nós temos que fazer. Nós temos que ter em mãos. Estou falando para aqueles que estudam a Bíblia, estudam a palavra de Deus, tomar muito cuidado com a apostasia teológica. A parte B, apostasia moral. Também temos que estudar sobre a apostasia moral. Muito bem. O histórico da apostasia. A apostasia, ela tem toda uma história. Ela tem todo um estudo sistemático. Desde o Antigo Testamento, louvado seja Deus, até os dias de Jesus Cristo, até os dias dos apóstolos, louvado seja Deus. Continua a apostasia. O apóstolo São Judas, ele chama os tais que se apostataram da fé, esses sacerdotes, esses apóstolos e esses pastores, esses profetas, porque a Bíblia tem todos eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dentro do texto e dentro de todo o contexto da apostasia bíblica, da história, louvado seja Deus, da apostasia bíblica, louvado seja o nome santo, dentro do estudo bíblico, louvado seja Deus, nós vamos, louvado seja Deus, compreender o apóstolo Judas chamando os tais como rocha submersa. Por quê? Porque louvado seja o nome santo do Senhor. Elas ficavam submersas pela água. E quando o navio vinha, batia naquelas rochas e a tripulação afundava. Então o que Judas, o meio-irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, filho só de Maria, louvado seja Deus, o que ele quis dizer com isso? Que se nós seguirmos os apostatados da fé, nós vamos ser submersos com eles. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, apostasia na história. Apostasia também vale a pena estudar. A apostasia no mundo espiritual. Glória a Deus. Apostasia no jardim do Éden. Existe algumas apostasias por aí dizendo que a Eva traiu o Adão. Está na Bíblia.
Se não está, não creio. É apostasia. Segundo algumas apostasia do Éden, diz que antes da Eva, Adão tinha uma outra mulher. Está na Bíblia? Não está. Não creio. Apostasia. Aprendi estudando a Bíblia. Louvado seja Deus que só as Escrituras e que o justo viverá pela fé na palavra, na Escritura. Glória a Deus. Vamos continuar aqui com esta palavra muito maravilhosa, gostosa de nós nos alimentarmos. Glória a Deus, porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma, né? Graças a Deus, a nossa alma, ela tem sede da palavra, ela tem fome deste pão. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim, aleluia, nunca terá fome. Glória a Deus. Estamos aí na palavra de Deus. Apostasia nos líderes da antiga aliança. Apostasia. Vamos entrar na história e vamos encontrar ali a liderança. Louvado seja Deus, que trazia fogo estranho. Liderança que roubava a oferta e que foram eliminados, consumidos pelo fogo de Deus. E tem muitos outros personagens na Bíblia que se tornaram apóstatas, né? Líderes da antiga aliança, como profetas, sacerdotes e rei. Nós vemos aí um texto na Bíblia que Samuel tinha dito para o rei Saul esperá-lo para poder, aleluia, ver qual era a vontade de Deus, qual era a mensagem que Deus ia trazer para o rei executar. E o rei, louvado seja Deus, ficou todo apavorado por causa da multidão inimiga. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele foi lá e fez o sacrifício no lugar do profeta. Rei, a sua função é reinar, não é fazer sacrifício, como no Antigo Testamento os profetas ofereciam a Deus sacrifício, aleluia, para que Deus viesse, louvado seja Deus, da vitória, perdoar o povo. E quando ele estava imolando o animal, o profeta chegou e disse: Saul, o que você está fazendo, Saul? Aleluia. E Saul disse: o Senhor não estava por aqui para responder por mim, e eu estou fazendo sacrifício. Então você observa, saiu da direção, não poderia fazer o sacrifício, tomar o lugar do profeta, cada um no lugar que foi chamado, na sua posição. Muito bem, vamos continuar aqui. Elementos, quais são os elementos que geram
a apostasia? Você sabe? Então vamos estudar a palavra do Senhor. Elementos que geram a apostasia. Quais são os alvos da apostasia? Quais são os instrumentos de ataque? Ataques da mídia, pornografia na internet, o homossexualismo, a infidelidade conjugal. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Quais são os elementos, aleluia, que geram a apostasia? Louvado seja o nome santo do Senhor. Continuando, as consequências. Quais são as consequências da apostasia? A negligência, negligenciar a verdade, a falta de temor a Deus e a perca da comunhão. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos, é nós estarmos aqui meditando nesta palavra. Muito bem, vamos fazer aqui uma breve meditação para a glória de Deus sobre a apostasia teológica. Maravilha. Até pouco tempo éramos considerados evangélicos. Aqueles protestantes que de todas as denominações, fossem eles batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, pentecostais, entre outros, que tinham pelo menos 3 características comuns. Então eram todos considerados evangélicos. Eram aqueles que consideravam a Bíblia como a palavra de Deus, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Considerava a Bíblia infalível. Hoje é como a apostasia no Éden, é como a apostasia nos textos bíblicos. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Por que os livros apócrifos foram separados pela Septuaginta? Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, consideravam a Bíblia como inspirada, como infalível, como inerrante, como autoritativa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem autoridade, ela é espiritual. Louvado seja Deus. Não existe na Bíblia, na palavra de Deus, o achismo. Achismo é o homem que acha que é assim e que é assado. Nós temos que obedecer o ensinamento teológico da doutrina sistemática da palavra de Deus, porque a palavra, ela responde ela mesma dentro
Louvado seja o nome santo do Senhor, do nosso estudo da hermenêutica. Louvado seja Deus, glória a Deus, da homilética. Também louvado seja o nome santo do Senhor, aonde a gente aprende a fazer sermões, mas da palavra, dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então tá aí. Eram conservadores, essas igrejas que eu citei aqui, eram conservadores dos cultos nos padrões morais. Observe as igrejas que surgiram, louvado seja Deus, sem, aleluia, a orientação da palavra. Observe que quando a gente não anda na direção das escrituras, da palavra de Deus, alguém morre. Multidões estão morrendo. Multidões estão cegas. Têm olhos, mas não veem. Estão cegos. Estão na apostasia. Aí nós observamos Davi querendo trazer a arca para Jerusalém. E trouxeram a arca, louvado seja Deus. E a arca, louvado seja Deus, glória a Deus, foi tocada por um homem. E este homem veio morrer. Quando tocou na arca, louvado seja o nome santo do Senhor, saiu de dentro da arca um raio que pegou no peito, aleluia, daquele rapaz e que varou do outro lado. Quando Davi viu aquilo, Davi disse: alguma coisa está errada. Está fora da palavra. Alguma coisa está errada. O que está errado? Vamos na Bíblia, vamos chamar os escribas, vamos chamar os leitores da palavra e vamos saber o que está errado, o que nós estamos fazendo de errado. A arca é santa, Deus habita na arca. Naquele tempo, lá atrás no Antigo Testamento, Deus habitava na arca na época dos reis, na época de Davi, Deus habitava na arca. E a arca só era carregada pelos sacerdotes no ombro, não era carregada em carro de boi. Então aconteceu todo aquele transtorno. Houve, louvado seja Deus, morte, louvado seja Deus, para que Davi viesse acordar e corrigir o erro. Deixaram a arca, louvado seja Deus, na casa de Obed-edom. E lá, depois que Davi foi para Jerusalém e consultou os homens de Deus, que orientou ele levou os sacerdotes e trouxe a arca no ombro dos sacerdotes. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando chegou lá, aleluia, em Jerusalém, ele foi, louvado seja Deus, glória a Jesus, adorando, louvando ao Senhor. E o Senhor chegou em Sião, chegou em Jebus,
chegou na cidade do rei Davi, Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando há apostasia, quando há, aleluia, direção errada, aleluia, glória a Deus. Lembra o que eu disse? São pedras submersas que causam naufrágio na tripulação. Então, eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, a palavra de Deus, ela está bem clara. Eles também cultivavam, aleluia, glória a Deus, a visão missionária. Hoje, só Deus para ter misericórdia. Então, o crescimento, aleluia, devastador da apostasia, aleluia, tem crescido demais. Glória a Deus. E nós, louvado seja o nome santo do Senhor, chamamos essas doutrinas, louvado seja Deus, que perderam o significado, perderam a direção, glória a Deus, de sincretismo religioso, que é híbrido. A palavra híbrido quer dizer cruzamentos de espécies diferentes. Isso vai dar o quê? Vai dar confusão. Por quê? Porque é apostasia. Louvado seja Deus. Sincretismo, mistura de fé religiosa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não tem a bússola do viajante. Não tem a espada do Espírito. Então, meu querido amado, a palavra de Deus, ela é bem clara. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Quando ela diz, capítulo de número 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esse tempo é chegado, irmão. Vamos zelar da palavra de Deus. O justo viverá da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero chamar a atenção de todos os irmãos católicos, xexonuíta, budista, homens de toda espécie de religião. Observe, não há salvação fora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no capítulo de número 11 de Mateus, verso 27, presta atenção. Você que está me acompanhando na leitura. Jesus disse no versículo 27, todas as coisas me foram entregues. Jesus está dizendo que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele disse: vinde a mim, venha após mim, todos os que estáis cansados. Está cansado, irmão? Está cansado até de viver, né? Mas Jesus está te chamando. E sobrecarregado, a carga está pesada, né? Está sobrecarregado. Está mais carregado do que aquelas carretas lá da rodovia da Imigrante, que vai para o norte, que vai lá para Anguera fora. Está mais carregado do que um trem daquele de carga. Sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo está pesado, mas o jugo de Jesus é leve. Toma o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoa a vida de todos vocês. Fique com Deus. Deus abençoa. A paz do Senhor Jesus.